No De Olho no Rio, hoje vamos falar sobre a questão da Petrobras e as investigações feitas pela Polícia Federal. Vamos falar também sobre o problema de trânsito na cidade do Rio de Janeiro, que continua um caos. Fique de olho no De Olho no Rio. Acabei de ler o terceiro e último volume da obra de Lira Neto sobre Getúlio Vargas. Obra muito importante, que traz a história que nós começamos a compreender cada vez melhor à medida que o tempo passa, nos despreendendo do momento e do calor da política do momento para compreender o fato através da história. Mas Karl Marx já dizia que a história se repete, primeiro como tragédia e segundo como farsa. Talvez o que nós estejamos vivendo hoje no Brasil é uma tragédia e, ao mesmo tempo, uma farsa. O governo nunca teve tanta dificuldade em se explicar. O escândalo da Petrobras atinge proporções que nunca poderíamos imaginar. Corrupção de todo tipo e de todo jeito. Patrocinado por empresas que prestam serviços ao país. Empresas de engenharia que deveriam fazer as suas obras pelo preço justo, mas, ao que parece, tem que pagar sempre um sobrepreço, pagar um pedágio para poder fazer com que as obras aconteçam. É preciso não esquecer que no mundo do petróleo nós já tivemos as chamadas 7 irmãs, as empresas de petróleo americanas que dominaram, de alguma forma, o mundo. O que parece que nós temos no Brasil são as empresas construtoras que, de alguma forma, monopolizam as obras em nosso país. Conspurcam o processo político, não só pela exigência de políticos que querem propinas para poder fazer o seu pé de meia, como também pela ganância dessas empresas em fazerem cada vez mais obras públicas. É preciso dar um basta, é preciso dar um fim nisso, é preciso passar de fato o Brasil a limpo. A Presidente da República tem uma responsabilidade, deve exonerar todos aqueles que de alguma forma têm envolvimento nesse escândalo. Não pode deixar que a Justiça tome essa medida, sob pena de estar prevaricando e de incorrer no crime de responsabilidade. Todos esses fatos estão sendo apurados pela Polícia Federal, uma instituição de Estado e não uma instituição de governo, que de forma independente, através do comando dos seus delegados, não vem deixando pedra sobre pedra nessa investigação. E aí é preciso defender o instrumento utilizado pelos delegados para fazer essa investigação. É o inquérito policial. E o inquérito policial nada mais é do que o meio formal pelo qual os delegados, no comando de suas investigações com independência, organizam e estruturam a busca da prova e a busca do criminoso, indicando à justiça as provas obtidas e quem, em tese, teria praticado o delito. Os policiais vêm cumprindo rigorosamente o seu dever. A opinião pessoal e política de cada um faz parte do direito de cada um exercer a sua cidadania. Mas a forma independente e competente com que as autoridades policiais vêm tratando esse caso é um exemplo para o país e para o mundo. É preciso reforçar cada vez mais a polícia, os delegados e os inquéritos policiais, porque são eles que estão dando a resposta que a sociedade quer. Após a confecção do inquérito, o Ministério Público formaliza a denúncia e o juiz, com independência, fará o julgamento, apresentadas, obviamente, as defesas. Por isso, no Estado democrático de direito, é preciso valorizar as instituições que estão acima das pessoas, porque elas são permanentes e as pessoas são transitórias.
Muitos presidentes da República já designaram, nomearam diretores da Polícia Federal. Mas esses não têm o condão de interferir na investigação que pertence à presidência de cada delegado. Até porque alguns desses presidentes que passaram, posteriormente, foram indiciados em inquéritos da própria Polícia Federal. Por isso, temos que valorizar a organização e o seu comando, porque sem ela, o Brasil estaria mergulhado cada vez mais numa corrupção sem apuração. E essa apuração vem acontecendo graças ao trabalho dos policiais federais do nosso Brasil. Venho falando e vou voltar a falar. A incompetência das nossas autoridades de trânsito. Tudo em termos de trânsito ruim vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Os chamados verdinhos que se encontram na rua não sabem por que ali estão e para que servem. Não podem autuar, não orientam e permitem que a cada esquina a má educação do motorista prevaleça, com fechamento de cruzamentos e com parada nas faixas de pedestres. Por isso, é bom atentar para esta questão de uma vez por todas. É preciso disciplinar o trânsito. É preciso educar o condutor de veículos. Porque senão, o que nós estaremos vendo é cada vez mais um nó que ninguém vai conseguir desatar. Se um carro quebra num túnel, paralisa-se a cidade. Se há uma blitz, para a cidade. Se há um sinal sem sincronia com o que vem logo à frente, novamente a cidade para. E pior do que tudo, são os pegas que vêm acontecendo, recentemente na Barra da Tijuca, que levaram ao capotamento e à morte de uma pessoa que conduziu o seu carro de forma correta e inocente. 2 indivíduos em alta velocidade colidiram com o carro dessa pessoa e essa pessoa veio a falecer. Não é possível que a cidade do Rio de Janeiro continue a ter tamanho desrespeito por aqueles que vivem nela. E o principal culpado, sem dúvida, é a prefeitura da nossa cidade, que não sabe o que fazer com o trânsito e não sabe o que fazer com os guardas de trânsito, porque, na verdade, eles não fazem absolutamente nada.